dentro. Felicidade não vem dos outros, vem de você. Só você tem o dom de transformar sua vida. Se está esperando outras pessoas mudarem, fazerem ou trabalharem para a sua felicidade, vai esperar eternamente, porque felicidade é obra somente sua. Tudo que é valioso vem de dentro. A pérola está dentro da concha. O ouro está guardado dentro da terra ou dentro da água. O valor do livro está dentro das páginas. O tesouro está protegido dentro do cofre, porque o reino dos céus está fora de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Buscamos sermos felizes por fora. Queremos aquela carreira profissional. Queremos aquele homem ou aquela mulher. Desejamos possuir um belo físico. Almejamos o carro do ano, o mais moderno do que a dos amigos. Queremos a roupa mais vistosa e, se possível, com marca famosa. Fazemos de tudo para sermos o mais popular entre os amigos. Buscamos a felicidade por fora de nós, por isso somos tão felizes, somos tão infelizes. Ninguém pode fazer o outro feliz, só ele mesmo. Não faça promessas impossíveis do tipo, benzinho, farei você muito feliz. É muita responsabilidade. Podemos compartilhar a felicidade com outra pessoa e não trabalhar dentro dela, porque isso é obra individual. Nem Deus mexe com o interior do homem. Cada criatura é um universo único. Não queira ser igual ao outro. Não queira copiar o outro, o que ele veste, o que ele faz ou o que ele fala. Seja você mesmo. Não copie. Não se prenda com as opiniões dos outros. Se você acha que é assim, diga, eu acho assim. Não se preocupe com as opiniões de fora. Se preocupe com a sua opinião, de dentro de você. Claro que se fizer algo errado, ou que ofenda ou machuque, procure se corrigir. Há leis que temos que respeitar. Leis humanas e divinas. Seja sincero. Se não quer ou não gosta de algo, diga, não gosto. E se ouvir algo que não gostou, não se sinta infeliz. Não ligue. Não ligar é não se deixar ofender, magoar. Não é o outro que faz você se magoar, é você que se deixou magoar ou ofender. Você é que escolhe o que vai sentir e não a outra pessoa. Os outros não mexem em nosso sentimento, só nós. Eles estão fora, nós estamos dentro. Não se envergonhe daquilo que sentiu. Sentir é humano. Só as pedras não sentem raiva, orgulho, vaidade, amor, alegria. Procure conhecer o grau dos seus sentimentos e assim seja senhor deles e não escravo. Não reprima aquele sentimento que o faz se envergonhar. Eduque-o. Reprimir um sentido é reprimir todos. Repressão traz doença na alma. Assuma seus erros e se perdoe. O erro leva-nos ao acerto e o acerto nos leva à ascensão. Poxa, é uma lição. Outra coisa importante é sobre o apego. Não nos apeguemos às coisas, às pessoas ou situações. Um dia as coisas serão transferidas para outros donos. As pessoas partirão e as situações se modificarão. Nada está parado no universo. Os que param, estacionam. Mudança é progresso.
As pessoas nascem sozinhas, morrem sozinhas e sozinhas viajam pela eternidade. Não fique na dependência do outro. Deixe o outro livre para crescer também. Cada viajante carrega a sua própria mala e esta mala se chama experiência. A experiência é individual. Não fique preso às coisas de fora. Ouçamos a voz que chama e ela está no nosso universo íntimo. Essa voz está nos convocando para entrar dentro de nós e nos perguntar: quem somos? Temos que saber a resposta. Ligue-se consigo antes de se ligar a outras pessoas. A solidão que está reinando em toda a humanidade nos dias atuais, vejo justamente para facilitar esse conhecimento. Quando estamos em lua de mel com nossos amores, amigos e família, não temos tempo para entrar no nosso reino do céu. O tempo urge e a urgência do autoconhecimento do homem é para fazê-lo nascer. E ele finaliza assim: o nascimento é de dentro para fora. Conhece-te a ti mesmo. Quem és, de onde vens e para onde vais. Agora eu terminei para fazer a prece inicial, por favor. Então, está bem. Vamos agradecer a essa leitura que contagia, que nos mostra o rumo em que nós temos que caminhar. Contagia porque emociona esse tipo de leitura, nos trazendo, nos revelando aquilo que nós já sabemos assim, teoricamente, mas que essas palavras nos colocam dentro do plano espiritual para que convenhamos fazer as coisas de acordo. Oremos. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, nós viemos até Ti, através dessa corrente de mentalização espiritual, nessa casa abençoada, em busca da verdade, do grande Geraldo de Aquino como tutelador dessa casa. Nós agradecemos pela família, agradecemos pelos colegas, pelos parentes e, enfim, todos aqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles que chegam para a nossa vida, de repente trazendo algo especial. São os trabalhadores de última hora e os amigos inesperados. Bem-aventurados sejam todos eles, sejam todos nós. E assim, queremos que todos participem desse banquete espiritual através dessa união de um só pensamento, pensando coisas adequadas à leitura que vamos participar. E a todos, obrigado pelas águas, muitos consolo para aqueles que se encontram do outro lado, no presídio, nos hospitais, mas que cada um vai tendo aquilo que tem que ter para a sua regeneração. Obrigado por tudo, obrigado pelo dia de hoje e que nós possamos fazer aqui do centro o nosso lar, a nossa propriedade espiritual, para que possamos nos agasalhar através da cultura espiritual. E assim sendo, obrigado e passo a palavra ao irmão Elfo. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, a questão número 393. A pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar das experiências da vida de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência
lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Vamos à resposta. Boa pergunta. Boa pergunta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor poder distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Vou repetir essa frase. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, entre parênteses, a vida espiritual, diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu, que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então a existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que soube aproveitar ou as lutas que considera apropriada para o seu adiantamento e pede a espíritos que lhes são superiores que ajudem da nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das de que incorreu. Tende essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais vezes essa resistência ao princípio que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, do que fizemos em anterior existência, mas temos de tudo a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Finalizando, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Vamos ver Ou seja, primeiramente. o peso da consciência ele é libertador, né? O tema de hoje é muito interessante, né? Bem interessante mesmo. Estávamos discutindo ainda há pouco aí o governo aí atual, a gente escolheu, a gente teve a chance de escolher. Por que nós escolhemos estar aqui hoje, agora, vivendo esse momento? Mas sem essa visão de vida
vidas passadas e vidas futuras, sabe? A gente vê políticos e religiosos dando pouca importância à filosofia. Mas eles também não sabem, cara. Mas aí estão dando pouca importância. Você não saber uma coisa, agora você vê o brilho daquele e não se interessar é outra. Acha que num livro só você vai saber de tudo. Tudo. Verdade. Sociologia. Se você não estudar sociologia, você não vai saber por que você não vai depredar um parquinho. Por que você não vai procurar conservar tudo que é público, tudo que é seu, tudo que é do outro? Você não tem meio, sabe, de discernir as coisas. Eu mesmo vejo pelo meu avanço intelectual em cima das leituras que eu faço. Eu procuro catalogar tudo que eu leio e quase tudo que eu procuro ler em cima de filosofia, de psicologia, de assuntos que vão ampliar o meu conhecimento e não me retardar. As pessoas se fecham em doutrinas religiosas ridículas, ultrapassadas, em cima de crenças pequenas e que só porque não botou o amor como fundamental, e sim o criterioso, o mítico, o dogmático, que ele tem até medo de questionar. Então, se não tiver essa projeção da vida, você perde o interesse em se especializar. Para quê? Se tudo acaba agora. Para quê se eu não consigo seguir o perfeito? Se eu sou tão imperfeito? Então você acaba se desgostando e chutando o pau da barraca. Então vamos ver o que o Miramês, deixa eu botar aqui. Não só Eu a vou leitura. esquecer o pensamento dele, depois eu falo. Pode falar, enquanto eu estou O que acontece? Para as pessoas, o mais fácil, entendeu? Aquilo que ela entende como certo, no caso, não seguir uma doutrina dessa tão esclarecedora, é o mais fácil. Porque ela não vai ter culpa, Carlos. Não vejo por isso não. Eu vejo por isso sim. não. Sabe por quê? As pessoas, E ela- é o que eu acabei de dizer, a filosofia não está lá no ensino básico. Tá. Não está. Não tá não. Não, tá, a filosofia tá. Você estuda filosofia. Se você pegar essas crianças desde pequenas e fosse colocar a filosofia na cabeça dela, talvez a gente tivesse uma sociedade melhor no futuro. Você vai estar, depois de você estar, sabe, todo entupido Todo de moldado. tralha mental. E outra coisa, Mas olha Carlos, só. você fala na filosofia para as leituras. Eu acho que até pro dia a dia, No dia a dia, situações do dia a dia, você tem que usar para você filosofia. discernir as coisas. Situações que acontecem. Mas sabe o que acontece, Carlos? É o que eu estou te falando. Elas não buscam informação porque elas querem continuar naquela mesmice. Elas não querem ter o trabalho de ultrapassar e ir mais além, porque aquilo está sendo conforme o que elas sentem, o amor, entendeu? Que elas colocam em tudo, nas pessoas. Elas não pensam assim, tipo, em coletividade, elas pensam nelas Ô, mesmas. Tânia, a gente não, você está falando um pouco parecido com o Elei. A gente Não. tem que botar na segunda pessoa, né? Por que você chegou na casa espírita depois de Porra Velha? Por que você não chegou antes? Eu não cheguei antes porque eu não tinha um conceito de Por isso. É o que acontece. Mas eu nunca deixei ninguém tá de levando pro lado acreditar. Nunca deixei. Eu só não entendia a reencarnação. É o caso que acontece. O ditado popular já diz tudo, de boa vontade o inferno está Eu cheio. nunca deixei O de fato de você acreditar. acreditar em reencarnação não te garante nada, não. É doutrina Só eu, social. ó, meus filhos vieram pra cá. Eu não estou falando para te machucar, não. É para eu você sei. entender que não dá para falar na segunda pessoa. Cada um vive um mundo particular. Eu estou generalizando aqui a falta de cultura, É ignorância mesmo. mas vem de pai não incentivando o filho. Vem de Estado não incentivando o cidadão. Cidadão que paga imposto. Quer dizer, tudo está atrelado a um interesse que a gente de olho nu assim não consegue enxergar. Mas depois que se aprofunda, você começa a entender, a culpa é minha.
Essa leitura, na consciência vem isso, vem aquilo, para mim não veio, mano. Para mim veio depois, sabe do quê? Eu começar a ter essa expertise de interrogar, de interpelar. Por quê? Por quê? Essa semana teve uma coisa, um assunto na distribuidora, foi gozado. O dono da distribuidora falando com o vendedor a situação que aconteceu. Fui eu e o dono da distribuidora no hotel lá em Botafogo ter uma reunião com um diretor que eu conhecia no passado. E aí chegamos lá, conversando, aí eu falei, vem cá, onde é que está o fulano? Ferlini, onde é que está o Nelson Ferlini? Aí ele, eu sou o Nelson Ferlini. Aí quando eu olhei, eu falei, caraca, como tu tá diferente, não sei o quê. O dono da distribuidora ficou meio assustado, porque eu falei. E lá na discussão, o vendedor falou para ele, o carro não tem jeito não, ele não tem filtro. Aí eu olhei para ele, filtro por quê? Eu não dependo do cara. Eu não estou achando que eu estou denigrindo ele. Eu estou falando o que eu acho. Uma observação. As pessoas estão muito intimidadas, colocam filtro em tudo, porque tudo é proibido. Mas o interesse ali é do diretor abrir guarda e facilitar situações. Para ele. Para eles. Para mim não, para mim é toda a mesma coisa. Eu vim para cá depois de Boa Velha, porque me Eu também vim. me foi entregue o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu não entendi as coisas em cima dele. Ele mandava em cima de Deus, ele me entregou. Eu não estou te culpando, eu também vim. Eu penso o seguinte... E eu vim para cá para poder Nós sabemos por que entender... você veio para cá, era um consolo. Não, É foi para consolo. entender o porquê daquilo que eu passei, porque eu era católica. Então era um consolo. Era uma coisa para você compreender e aceitar, pô. Pode ser. O conhecimento é gradual. A gente tem que entender o seguinte, o católico está no lugar dele, que ele precisa estar nesse momento. O espírita está no lugar que ele precisa estar Então nesse eu precisava estar lá no catolicismo. É evidente. Valdemir falou uma coisa muito. muito que o dia a dia que é mesmo. Vamos esquecer os outros, cada um tem seu tempo. A gente não Cada um pode vai ter seu imaginar, tempo. a gente, assim, eu, na minha opinião, né, eu posso estar errado, Isso aí está certo. a gente não pode imaginar que o que está acontecendo, né, não é do conhecimento de Deus. Deus está vendo tudo. Se Ele, que é o Criador, Ele permite, nós é que vamos contestar, entendeu? O Evangelho está no lugar dele certo, o espírita, o mandista, cada um no seu lugar. O momento é esse. Provavelmente o espírita de hoje, na próxima existência, se ele souber aproveitar, ele vai estar com conhecimentos acumulados e que vai capacitar ele a dar um passo adiante. O católico de hoje, entendeu? Da mesma forma, coisa assim que se vai. Tem aquela passagem que Jesus ainda coloca para a gente aí que o amor é que manda. E isso também eu acredito que seja um filtro, né? Que eu falo, já pensou isso aqui com 20, 30 pessoas, como é que vai ser uma reunião Agora, dessa? Então tem um filtro. você buscar o conhecimento, como ele sempre bate na mesma tecla aí, né? Vamos conhecer, vamos ler, vamos estudar, né? Vamos filosofar, isso aí é fundamental, isso ajuda. Então vamos ver aqui o que o Miramês tem a falar da questão 393. É bom situar também de novo aí a pergunta, aí só repetindo, Carlos, faz um resumozinho da pergunta aqui que foi colocada, só para a gente... Kardec questiona como uma pessoa vai evoluir, vai crescer, sem conhecer, sem saber o que foi no passado. Quando ele chega aqui, ele está com uma página em branco. Então ele vai começar tudo de novo. Começar do zero. E os espíritos mostram que conhecer o passado não é tão simples e tão brilhoso, tão iluminado assim. Vai te constranger uma porção de situações, de bloqueios, retardamentos, e você não vem totalmente zero. Você tem seus sentimentos, suas emoções, seu arquivo mental lá dentro, mas numa coisa homogeneizada, já compactada ali. Não está destrinchado, você tem esse conhecimento por isso, por aquilo. Não, você está com o resumo de tudo, está no teu sentimento. Só que a gente vive, que eu falei aqui, o problema todo, o bom da filosofia é você parar para analisar o que você entendeu. E a gente vai comprando, sabe, a ideia dos outros e vai jogando para dentro como conceitos já
compactado, fechado, é aquilo. E a gente não estuda. Por que é aquilo? O que eu acho disso mesmo? A gente não estuda, a gente não procura estudar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a gente já compra pacote fechado e vai dizendo que é aquilo. Então, ele mostra que você tem como saber o que você foi no passado, é só se estudar. Vamos ver aqui o que o Miramês vai acrescentar, né? O título é Responsabilidade. O espírito, ao reencarnar, esquece o passado. Por bênção de Deus, traria grande confusão para a alma a lembrança de suas inúmeras existências de tempos idos. O espírito esquece para que possa, na nova existência, criar condições de restabelecer suas forças espirituais. Mas a consciência profunda lhe vai avisando, por intuição. Dá licença, a consciência profunda o quê? Vai lhe avisando, por intuição, de tudo o que se passou nos variados caminhos percorridos. São recordações suaves, mas certas, no sentido de que a alma não perca o posicionamento de sua conduta. Isso acontece mesmo a quem segue religiões que negam a reencarnação, pois a lei de Deus é universal. Mesmo que se encontre negando a existência de Deus, ele, o magnânimo Senhor, não deixa de amparar seu filho. Todos temos intuições acerca das leis espirituais. O mundo consciente é pequeno demais para acumular tantas recordações do passado, mas esse se faz presente quando necessário. A vontade de Deus é sempre feita em toda a sua casa. As lembranças assomam a nossa mente constantemente em variadas formas, dando-nos segurança do que passamos. Quantas vezes podemos observar irmãos que se diziam materialistas, estendidos em uma cama, sofrendo grandes provações, pacientemente, sem blasfemar, sem reclamar, recebendo as lições da dor com proveito. Isto é prova da consciência do que está registrado no passado. É a intuição dele escrevendo no seu livro interno as verdades espirituais. Muitos outros, mesmo no leito de dor, começam a reconhecer a continuação da vida e a existência de Deus. Esse exemplo aí do materialista, né, é a prova do que a gente está falando, né, que não são religiões, não são doutrinas, né, que trazem essa convicção, essa certeza. A justiça não nos deixa de responder por aquilo que fizemos, pela vida que se leva na terra. Tem-se uma vaga lembrança do que se foi no passado, pelos sentimentos do presente. Adivinha-se o que foi feito das oportunidades já se oferecidas. Nessas meditações, pode-se avaliar os reparos que devem ser feitos no presente, os quais não devem retardar, por ser chamado de espiritualidade maior, pelos canais da consciência em Cristo. Esperar, mas é permitido o atraso da felicidade em nossa vida. Aquela leitura inicial, né, nos convidando a análise do nosso interior, né, nos mostrando que nós devemos, né, olhar bem dentro da gente, é para a gente ter essa percepção aqui. Ó. Pelo que eu estou passando hoje, eu tenho exata noção do que eu fui no passado. E isso aí eu tenho a obrigação de fazer, eu tenho que analisar, né? E o exemplo do materialista eu achei muito interessante, porque o crente, né, nós que cremos em Deus, né, a gente se assegura em algo. Ele se assegura em algo também, mas imperceptível, a gente não consegue, entendeu? E isso aí é a prova de que Deus é Pai de todos nós. Ninguém está abandonado, ninguém está sozinho. É verdade, né? Ninguém veio aqui no planeta
para sofrer, para ter esses problemas, mas nós temos que reparar, né? Temos que espiar aquilo que já passou para poder ficar no ponto ideal de evolução. Mas só que para entender isso aí, só na base espiritual mesmo, porque nós não podemos estar naquela banca de ilusão, nós temos que estar na razão. Agora, essa razão nós só podemos extrair de nós mesmos através do conhecimento. E felizmente até agora, no momento que nós estamos aqui na doutrina espírita, temos essa chance. Agora, não é fácil, né? Não é fácil, porque para nós corrigirmos um mau hábito, é meio distorcido. Deus é pai até dos que não acreditam nele, né? Não, eu vejo a doutrina espírita não como um facilitador, e sim um orientador. O que o meu pai e minha mãe não fez, a doutrina espírita está fazendo por mim. Sim. Que é me mostrar a educação. Só isso. O resto é a gente que está somando, que está agregando, que está conquistando. Mas a doutrina espírita vem mostrar a gente o lado educado ou educativo da vivência, da convivência. E a gente é facilitador. A gente quer ir para o céu sem trabalhar. A gente quer o paraíso. A gente quer entrar de férias. Porque a gente, como Karl Marx vai falar muito bem lá no manifesto, o livro Manifesto, né? A diferença entre o dono, o empreendedor e o empregado. Há uma diferença muito grande de visão de trabalho. E de tarefas. De tarefa, de tudo. De ganho, de projeções. E a gente tem que ser um pouco dos dois. A gente tem que entender os dois para não crucificar um e dar vida mansa para outro. O mérito do materialista é muito grande, porque eu, como espírito, eu me envergonho que eu teria que fazer uma parte mínima, eu não faço, não consigo fazer. Então a gente tem que estar atento. Aí no Tabajara, em Copacabana, tu vai ver muitos lourinhos, sabe, garotada com mochila subindo lá, são alemães, suecos, são indo ali fazer trabalho social, filantrópico, sem ganhar nada. Pegaram o dinheiro do pai, botaram na mochila. Mas olha só, eu e o Valdemir estava conversando sobre isso, sobre o negócio. O que acontece, cara? O hemisfério norte, ou a Terra dividida em duas, eles têm uma capacidade muito espiritual e outra coisa, já pregam filosofia desde pequeno. Um moleque lá que já é doutrinado em cima da filosofia disso aí, cara. Você vê os países da Europa, no hemisfério norte, os caras trabalham filosofia. Mas eu vejo a gente não trabalha isso. Eu vejo que é uma evolução, são espíritos novos, não vejo pelo lado de lá. O velho mundo, não, eu vejo pelo lado de lá. Eu acho que o velho mundo, ele tem. Quem mantém isso até hoje. Nós vamos pela filosofia do pagodinho, eu gosto de dizer que é pagodinho, deixa a vida me levar. Filosofia preguiçosa, vai, Carlos, continua. Todos conhecem o bem e o mal, antes mesmo de usar o primeiro corpo, na terra ou em outros mundos. O espírito é adestrado teoricamente em todas as leis para depois, como encarnado, passar a viver. Por tudo o que passamos, somos os responsáveis. Verdade. Fala aí, René. Não, estou dizendo a verdade, porque todos, isso aí indistintamente, tem conhecimento do que é bom e do que é ruim. Mas às vezes pelo prazer ou por uma opção de vantagem, a pessoa adere o mal. Quando chegar lá na frente, aquele bem, que foi aquele mal que entrou, a pessoa vai querer se arrepender. E às vezes é até tarde, né? Mas a realidade é que o camarada sabe que se der um corte nele, vai sangrar. E do próximo? A dor que eu sinto, o meu próximo vai sentir em dobro, mas aí eu não quero saber, porque eu quero satisfazer. Um exemplo, desde os tempos remotos, né, da cultura do mundo, vamos dizer assim, os senhores de escravos, mas estou dizendo desde a cultura do mundo, não a escravidão negra não, todas. Eles faziam, sacrificavam elementos. Será que ele não queria aquilo para ele? Será que ele não sabia que aquilo ali é algo que ia sofrer, que o cara ia derramar sangue,
muita tristeza, não, para eles faziam aquilo naturalmente, mas o bem e o mal eles conheciam. Devido às proporções, a gente ainda faz a mesma coisa. Nós fazemos, não é eles fazem, não, nós fazemos. E é questão de ignorância, entender o patamar que a gente está posicionado. Nascemos, fomos criados simples e ignorantes. E até a perfeição, a gente vai ter que trilhar tudo. A gente olha aquele cara fazendo lá um culto lá a Deus, sacrificando alguém, é o estado dele. Tem que entender isso. Ô Carlos, só assinalar aqui a grandeza de Deus, né? A misericórdia, né? Antes mesmo de usar o primeiro corpo na Terra ou em outros mundos, o espírito é adestrado teoricamente em todas as leis. Aí ele dá a sequência. Aí vem aquela célebre frase do Le Mondelier, né? Do mineral ao... Fala aí, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao animal, do homem ao arcanjo. Então a evolução, ela é, como ele está falando agora, Arcanjo. do homem ao arcanjo. Entendeu? Você começa como mineral. Mineral. Entendeu? Ali já começa o adestramento. É. No reino vegetal, você dá sequência. No reino animal, aí chega o animal até a gente conseguir. Quando você passa por todas as fases, você vê que elas são fantásticas mesmo, cara. Você por isso que ele fala, antes mesmo de usar o primeiro corpo, nós temos que passar por essas etapas, né? Mas é uma coisa muito relativa. Eu particularmente, eu tenho uma dúvida até hoje. Isso aí não pode discutir, que isso aí é um dogma. Não, olha só, mas olha só. Aqui. Eu, desde que vem do racionalismo cristão até agora, eu não acho, porque olha só, o espírito, ele já foi preparado com a propriedade de sabedoria. Não quer dizer que ele saiba de tudo. Mas, por exemplo, o reino mineral, se for fazer um estágio no reino mineral para conhecer o ali que não é... tem espírito, meu irmão. Ali não tem espírito. Ali é um princípio. Ali não tem espírito. Leia primeiro para depois levar para a discussão. Você está imaginando que uma pedra tem um espírito. Não é isso. É como se fosse isso. Ele criava e fosse ter aquelas fases. Ali pode ser a formação primária, o rei. Discutir o sexo dos anjos, não haveria mérito algum se nos lembrássemos de todos os feitos do passado, de todas as causas que nos colocaram no estado em que nos encontramos atualmente. Ou então, se tivéssemos à nossa disposição um guia espiritual que nos dissesse, faça isso ou aquilo, e nos impedisse de usar certa liberdade que temos. Os guias espirituais existem e influenciam na nossa vida mais do que pensamos, mas não tolhem a liberdade do aprendiz. Cercam-no de todos os cuidados possíveis, mas deixando a ele o que ele mesmo deve fazer em seu próprio benefício. Alguém pode até trazer um copo d'água até a nossa boca, mas nós é que temos que bebê-la. Podem nos dar a comida, mas nós é que temos que mastigá-la e engoli-la. Certas decisões seguem a mesma ordem acima referida. É nosso campo de conquista individual. E ele finaliza assim: somos cercados de toda assistência em tudo o que o Senhor achou conveniente nos amparar, mas temos de fazer nossa parte. Não temos, quando na carne, lembranças exatas do que fomos do passado, mas no silêncio vibracional elas estão presentes a nos dizer o que fizemos. Mesmo que não queiramos ouvi-las, nos invadem e nos falam de maneira que todos nós entendemos, reconhecendo a verdade. Todos somos responsáveis pelo que fizemos e pelo que devemos fazer de agora em diante. Vejamos o que deve ser feito daí para frente. Então eu trouxe também uma mensagenzinha para fortalecer, né, esse lado da ação e da reação.
E essa historinha acontece no plano espiritual. E ele vai relatar o que acontece em demasia com o espírita quando desencarna, né? Eu achei um pouco interessante, porque eu achei assim mais pertinente a essa pergunta. Tinha até uma outra para trazer, mas a outra tem mais a ver com a pergunta que vem. Apesar pelo tempo, a outra era bem menor do que essa. Então, Arrependimento do Passado, o livro é Reforma Íntima Sem Martírio, e a lição 8. O mesmo que tu leu semana passada. Foi. Não, retrasado. Retrasado, desculpa, retrasado. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, recebemos variadas comunicações de almas arrependidas, que foram, alguma delas, reunidas pelo senhor Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, sob o título Criminosos Arrependidos. Um incomparável estudo sobre os efeitos do arrependimento depois da desencarnação. Então ele já dá um toque aqui para quem está estudando essa parte aí do Livro dos Espíritos e entrar lá no Céu e Inferno. O tema arrependimento é muito valorizado entre nós na erraticidade, porque raramente, sob as ilusões da matéria, a alma tem encontrado suficiente coragem para enfrentar a força dos sutis mecanismos de defesa criados pelo orgulho, deixando sempre para amanhã, um amanhã incerto, diga-se de passagem, a análise madura e sincera de suas faltas, o que traria muito alívio, saúde e paz interior. Era amanhã no Hospital Esperança. Após os fazeres de rotina, deixamos nossa casa em bairro próximo e rumamos para as atividades do dia. Interessante para ele mostrar a rotina dali, né, no plano espiritual, parecido com daqui. A madrugada havia sido de muito trabalho junto às esferas da costa terrestre. Após breve refazimento, nossa tarefa naquele dia que recomeçava era visitar a ala específica de espíritas em recuperação com o drama do arrependimento tardio. Espíritas em recuperação. Descemos aos pavilhões inferiores do hospital e, chegando na ala para a qual nos destinávamos, fomos passando pelos corredores de maior sofrimento, alas de confinamento, salas de atendimento e monitoramento. Mais adiante, alguns padioleiros, quer dizer, maqueiros, com novas internações. No alto de uma porta larga, à semelhança daquelas nos blocos cirúrgicos dos hospitais terrenos, havia uma inscrição que dizia entrada restrita. Ali se encontravam os pacientes com estágios mentais agudos de arrependimento tardio. Logo nas primeiras acomodações, rente à entrada, deparamos com Maria Severina. Sua fisionomia não apresentava as mesmas disposições do dia anterior. Cabisbaixa, sua face denotava ter chorado bastante durante a noite. Com todo o cuidado que devemos à dor alheia, aproximamos carinhosamente. Bom dia, Severina. Bom dia, nada. Irmãs, estou péssima. O que houve, minha amiga? Ontem você se encontrava tão disposta. Muito difícil dizer, não sei se posso. Se preferir, conversamos mais tarde. Não saia daqui, preciso de alguém velando comigo. Sou todo arrependimento e perturbação. Quando segurava a mão de Severina e ensaiava um envolvimento mais cuidadoso, Raul, assistente da ala, fez um sinal solicitando-nos a presença em pequeno posto, em alguns metros
adiante. Que houve, Raul? Severina ontem estava... Ela nem permitiu que continuássemos e disse. Ele nem permitiu que continuássemos e disse. Sim, ela teve autorização para acessar sua ficha reencarnatória. Foi uma noite tumultuada para ela, mas bem melhor que a maioria dos quadros costumeiros. A orientação é no sentido de que ela fale abertamente sobre o assunto para não criar as defesas inoportunas à sua recuperação. Graças a Deus, ela está acentuadamente no clima do arrependimento. Sim, Raul, grata pela informação. Regressamos então ao diálogo com a paciente, conduzindo com fins terapêuticos. Amiga querida, gostaria de expor seus dramas para nosso aprendizado? Irmãs, é muito difícil a desilusão. A sensação de perda é enorme e sinto-me envergonhada. Sei que não fui uma mulher cruel, mas joguei fora enormes chances de vencer a mim mesma e ajudar muitas pessoas. Qual de nós, Severina, tem sido exemplar na escola da reencarnação? Sabe, porventura, quantos espíritas chegam em quadros muito mais graves que os teus? Tenho pouca noção, no entanto. Sinto-me como a mais derrotada das mulheres espíritas. Isso vai passar brevemente. O clima de arrependimento, embora doloroso, a princípio, é a porta de acesso a indispensáveis posturas de reequilíbrio em relação ao futuro. Sem arrependimento não existe desilusão, e sem desilusão não podemos contar com a mais vantajosa das esperanças, o desejo de melhorar, enriquecido pela bênção das expectativas de recomeço. O exercício da desilusão é o antídoto capaz de atenuar os reflexos das enfermidades ou faltas que ainda transportamos para além túmulo. Existe uma frase que considero sempre oportuna pelo seu poder consolador, a qual gostaria de ler para você. Ela se encontra em um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5, e diz: o sofrimento que decorre do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Eu lhe agradeço, amiga querida. Tenho fé que meu arrependimento será impulso, embora ainda não me sinta com forças suficientes para isso. Por agora parece que estou presa em mim mesma. Temporariamente será assim. Logo você perceberá que é exatamente o oposto. Digamos que o arrependimento é uma chave que liberta a consciência dos guilhões do orgulho. Enquanto peregrinamos no erro, sem querer admiti-lo, temos o orgulho a nos defender através da criação de inúmeros mecanismos para aliviar nossas falhas. Chega, porém, um instante divino em que, estando demasiadamente represada as energias da culpa, em casos como o seu, a misericórdia atua de maneira a ensejar, a desejar o reajuste e a corrigenda.
Sem arrepender-se, o homem é um ser que foge de si mesmo em direção aos pântanos da ilusão. Porque onde pode, permanece milênios e milênios. Vou dar uma paradinha aqui. O que me adorou, eu até incentivei a todo mundo comprar esse livro, porque vai no psicológico. E é verdade, a gente foge da nossa responsabilidade. E é por isso que a gente entra burro velho na doutrina espírita, ou na filosofia, ou na sociologia, na educação. Porque a gente foge do que está dentro da gente martelando. É por ali. Mas a gente não dá essa atenção. Essa não é a sua situação. Em verdade, apesar da dor, você redime-se nesse momento de um episódio recente, sem vínculos com outras quedas de seu passado mais distante. Agradeça a Deus pela ocasião e sugere sua expiação. Então, ela coloca que aquele fato que aconteceu na última encarnação é derivado de um acontecimento em outra encarnação. E, sabendo disso tudo, que ela incentiva que ela agradeça a Deus pela ocasião e supere sua expiação. E que ela também deseje passar por aquilo e contornar por aquilo, né? Descartando quaisquer fins de curiosidade vã. Tem orientações para auxiliá-la a tratar o assunto em seu favor, portanto, tenha coragem. Falarei isso, amigo. Farei isso, amiga. Farei. Custe-me quanto custar. Não quero mais viver sob o auspício, o conselho desses monstros do orgulho que trago em mim. Chega de ilusão. Enchendo um peito de ar, como quem iria enfrentar a árdua batalha, começou a contar o seu drama nesses termos. Como sabes, fui espírita atuante nessa precedente romagem carnal. Adquire larga bagagem doutrinária, estando na direção de uma casa espírita. Conduzia com facilidade a organização, despertando simpatia e boa vontade. Fui vencida pelo velho golpe do personalismo. Sentia-me muito grandiosa espiritualmente, face aos compromissos que desincumbia. Então é interessante ver esse lado vaidoso, né? Isso é um problema sério. Sério. E aqui está se colocando o dirigente da casa espírita, mas é o pai, a mãe, o supervisor, o diretor, o acima de alguém. Como sempre, é o assalto da vaidade que, com nossa invigilância, faz uma limpa em nosso coração, roubando-nos qualquer chance de lucidez e abnegação. Passei a vida com um grave problema no lar. Minha filha Cindália é uma moça extremamente rancorosa e magoada comigo, sem motivos para isso. É interessante que isso aqui é uma coisa que acontece quase que com todo pai e mãe, né? Mas vamos ver aqui o desenrolar das coisas. Alegava nas minhas avaliações que éramos antigas inimigas do passado e, diante das atitudes cruéis que ela cometeu contra mim em plena adolescência, cheguei a estimular a piedade de muita gente no centro espírita em relação à minha dor. Alguns chegavam a me dizer que iria direto para os sublimes esferas depois dessa prova. Elizabeth, né? Então,
ela contava a dor e dizia o martírio, mas ela não entendia o que aconteceu no passado, por que daquilo tudo. Ao invés de encontrar alternativas cristãs para resolver nossas desarmonias, distraía-me com o fato de criar teoremas espíritas para explicar minha infelicidade. Mas jamais me perguntei, com a sinceridade necessária, como solucionar esse drama. Pô, é muito legal. Guardava o desejo da pacificação. Todavia, nada fazia por isso que fosse realmente satisfatório. Fantasias e mais fantasias rondavam minha experiência. Inúmeras orientações consideradas como mediúnicas falavam em obsessores perseguindo minha filha e a mim. E agora, quando fui ler minha ficha, iniciei um ciclo novo e percebi que fui vítima da mentira que me agradou. Teorizei muito sobre o que me ocorria e amei pouco. Entretanto, irmãs, a mais grave você não sabe. Estava lá anotado na ficha que ainda ontem tive acesso nos arquivos, aqui no Hospital Esperança. Algo que escondi de todos e jamais mencionei a ninguém em tempo algum. Não poderia imaginar um caso como o meu. Nem sequer, apesar do conhecimento espírita, poderia supor uma história tão incomum como a minha. A essa altura da explanação, Severina ruborizou-se e perdeu o fôlego. Suspirou sofregamente e continuou. Deixa eu dar uma parada aqui. Foi levada ao espiritismo depois de uma tentativa frustrada de abortar uma filha com 4 semanas de gravidez, tomada de uma depressão e debaixo das cobranças por ser mãe solteira. Cheguei a desequilibrar-me emocionalmente. O tempo passava e não tinha coragem para o ato nefando. Por várias circunstâncias não cheguei a executá-lo. A filha nasceu, é Cindália, a quem me referi, minha única filha. Guardei comigo o segredo e parti da terra com esse, sem que ninguém jamais pudesse imaginar que um dia estive disposta a esse crime. As leis divinas, no entanto, são perfeitas. Minha desilusão começou ontem. Em princípio, amaldiçoei essa ficha e achei impiedosa que permitisse acessá-la. Agora, com muita luta, começo a compreender melhor. Que revelação tão dura trouxe-te seus informes reencarnatórios. Cindália nasceu com propósito de ser uma companheira valiosa e companhia enriquecedora para a minha solidão na vida. As informações me deram notícia de que é uma alma enormemente frustrada nos roteiros do aborto e que, após quedas sucessivas, estava reiniciando uma caminhada de recuperação nas 2 últimas existências corporais para cá. Contudo, o meu ato impensado de expulsá-la do ventre em plena gestação inicial traumatizou-a sensivelmente face às lutas conscientes que ela já carrega com o assunto. O registro emocional foi ameaçador ao psiquismo da reencarnante. Seu rancor e sua mágoa contra mim nasceram ali e nada tinham com a ausência de afinidade ou karma do pretérito. Ao substituir a culpa da tentativa de aborto pelas ideias de um passado suspeito,
e não confirmado. Nada mais fiz que tamponar minhas más intenções. As anotações finais da ficha davam nota que, se tivesse sido sincera com Sindália e rogado perdão, desarticularia em seu campo psíquico um mecanismo defensivo próprio de coração que faliram nos despenhadeiros do repugnante infanticídio. Fico aqui nas minhas amarguras me cobrando severamente. Mas como poderia saber disso, irmãs? Aí vem a pergunta do Leão dos Espíritos. Né? Não suponha que a simples intenção poderia ser tão nociva. Você não acha que estou sendo muito rigorosa? Claro que sim, Severina. Contudo, não abdique da oportunidade. O que ela quer dizer aqui nesse não abdique da oportunidade? Quer dizer, a gente tem que se perdoar, mas não querer se livrar da responsabilidade, né? Depois daquele conhecimento, aquele chancelamento de que a vida é eterna, que temos vida lá atrás, temos vidas para frente, e que também os nossos irmãos perpetuam nessa mesma ordem, e que o meu sentimento e minha atitude não realizada, mas uma atitude que iniciou, mas não conseguiu ter o desfecho, criou um problema psíquico naquele que ia reencarnar. E a gente leva isso como filosofia, como romantismo, como uma coisa pueril, linda, maravilhosa. Mas a gente no dia a dia, a gente não tem isso consolidado dentro da gente. Eu falei, eu tive uma namoradinha, foi uma coisa que também fez eu parar de ter uma opção de namoradinhas aqui e ali por isso. Ela era noiva, eu tinha minha namorada, e ela veio me dizer que estava grávida. E eu falei, e a gente tinha relações uma vez por mês ou tal, ou até mais demorada. E eu falei, por que você acha que se você está grávida, realmente está grávida, por que você acha que o filho é meu e não é do teu noivo? Ah, mulher sabe. Aí eu falei, sabe? Você não sabe do que ele está falando, então você não tem relações com ele, você só tem comigo? A gravidez é de quanto tempo? Não sei. Falei, então está jogando conversa fora, e fiz pouco caso e saí. E ela falou que ia tirar a criança. E eu fiz pouco caso. Mas aquilo me assustou. Eu não quis saber se era meu ou se não era meu. Eu não quis saber se era dele ou não era dele, porque era mais fácil, na minha concepção e até hoje, ser dele do que ser meu. Então, esse tipo de situação ignorante faz a gente tomar atitudes ignorantes. O que importa não é de quem que seja, o que importa é a criança, o foco da criança que deve acontecer. O realizado ali. O realizado, o ato. E nessa mensagem, o Roberto Carlos, uma vez, eu estava até conversando com ele sobre isso ontem, eu vi uma reportagem que o Roberto Carlos perguntaram a ele, veio uma pessoa falar, era sobre o tema do Pelé, que não queria assumir o filho, tá? Filha, um negócio desse. Aí relataram que veio uma pessoa falando que o Roberto Carlos teve coisa análoga. E ele falou, tudo bem, vamos lá fazer um teste. E não era dele. Pô, eu falei, caramba, que situação, já assim, sem titubear, né? Vamos fazer um teste e tal. Apesar que naquela época eu acho que nem tinha teste de DNA. O próprio Pelé fez, foi constatado e ele não assumiu. Né? E a garota morreu com uma trauma disso, né? Ele não é obrigado a assumir, ele só aceitou. A garota morreu com uma trauma. Então vamos continuar aqui. Sua experiência poderá ser muito útil. Não, foi aqui no que eu parei. Nenhum episódio aparentemente fortuito. Foi aqui. Mais acima para a gente não perder o ciclo. Já passamos aqui, então vamos lá. Nas reencarnações passadas, nem
obsessor, nossa aqui, então aqui embaixo, né? Oportunamente, quando estiver melhor, gostaríamos de me narrar alguns detalhes para que a minha queda seja alerta de orientação a outras pessoas. Por agora, peço a sua ajuda e a de Deus para que consiga me auto-perdoar. Severina, hoje você é a mãe caída e frustrada. Entretanto, a vida convida-te para que se torne o exemplo a muitas almas. Você tem a razão, irmãs, a ficha. Que fichinha dolorosa! Que fichinha dolorosa! Exclamou melancólica. Mencionava que, caso tivesse adotado a postura de me perdoar, poderia ter contado a inúmeras criaturas a minha intenção irrefletida, a inconveniência de ato abortista ou o mal que pode causar sua simples intenção. Ainda que desconhecendo os detalhes que agora conheço, poderia falar do que significa a dor para uma mãe trazer na lembrança, diante da sublimitude de uma criança que nasce do seu ventre, as ideias enfermiças de que um dia teria pensado em surrupiar-lhe a vida. Enfim, aprendi que a simples intenção nos códigos da eterna justiça, dependendo dos compromissos de cada qual, é quase a mesma coisa que agir. Severina recuperou-se rapidamente e preparou-se para retomar como neta de Cidália. São passados pouco mais de 2 decênios, 20 anos de sua queda, e sua alma espera a remissão nos braços da avó. Todavia, quem arrepende precisa de muito trabalho reparativo e luz nos raciocínios. Foi o que fez a nossa amiga. Não cessou de amparar e servir. Enquanto aguardava sua oportunidade, integrou as equipes de serviço aos abortistas no Hospital Esperança e aprendeu lições preciosas de consolo para sua própria alma. Se não existisse trabalho redentor na vida espiritual, as almas teriam que reencarnar com brevidade, porque não suportariam o nível mental das recordações e perturbações do arrependimento. O serviço em nosso plano é uma preliminar para as provas futuras na reencarnação. Como sempre, o livro Luz traz em suas páginas incomparáveis uma questão que resume com perfeição o caso que narramos. Eis a pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Deseja o arrependido uma nova reencarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Que assim seja. Você é da casa. É amigo da casa. Eu queria que tu fizesse a prece de encerramento da nossa reunião. Pode ser? Pode. Não falou nada porque é do tempo todo, né, Erlei? Então Tem que trabalhar. vamos dar uma incumbência. Depois tem que botar o disco para gelar. Então vamos acompanhar o nosso irmão na prece de encerramento dessa primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos reunidos no nosso fé, no nosso coração, no só propósito, é buscar o conhecimento da verdade, da nossa existência e do nosso futuro, para onde vamos. Por isso estamos aqui, meu Deus, reunidos nessa fé. Pedimos que o Senhor venha nos confortar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar um crescimento espiritual cada vez melhor, para que possamos assim ser melhor como pessoas e passar isso para outras pessoas. Meu Deus, queremos que o Senhor venha atingir cada um de nós
na tua essência, na tua virtude, na tua bondade e do teu amor. Pedimos que o Senhor venha cada vez mais nos fazer pessoas melhores para alcançar um nível melhor de espiritualidade. Agradecemos por esta oportunidade, por estar dentro de cada um de nós, nos levantando, nos consolando e nos fazendo conhecer mais do Senhor. Te agradecemos mais e mais por esta oportunidade e desde já louvamos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque, olha, evolução no mineral, evolução no animal. Então, como é que é? Você for um estágio